Olá, muito bom dia, uma excelente semana para todos nós. Começa agora ao vivo o Boletim Câmara desta segunda-feira, dia 7 de outubro de 2024. E agora você fica sabendo o que vai ser destaque nessa edição. Confira projetos que constam na ordem do dia da sessão desta terça-feira. Ortiz Júnior e Sérgio Vitor se enfrentam no segundo turno. Estado de São Paulo tem maior número de emplacamentos de veículo 0 km em 10 anos. Mulher tem diabetes tipo 1 revertido após procedimento com células tronco. Cesta básica registra aumento em setembro após 3 meses de queda no Vale do Paraíba. Mais de 90% do desmatamento da Amazônia é para a abertura de pastagem. Confira como foi a cobertura das eleições pela TV Câmara e a análise dos resultados. E ainda previsão do tempo, condição das estradas e muito mais. Essas e outras notícias no Boletim Câmara que começa agora. Nós começamos o nosso Boletim Câmara com as informações sobre as eleições municipais realizadas nesse domingo. Ortiz Júnior, do Republicanos, obteve 57.565 votos, totalizando 36,20% dos votos válidos. No segundo turno das eleições, que será realizada no próximo dia 27 de outubro, ele vai enfrentar Sérgio Vitor, do Novo, que teve 37.399 votos, o que representa 23,52% dos votos válidos. Em seguida, já fora da disputa ao Palácio do Bom Conselho, ficaram Lorene, do Solidariedade, com 24.133 votos, Coronel Paulo Ribeiro, do PT, com 3.210 votos. E, em último lugar, o atual prefeito de Taubaté, José Saldi, do PP, que obteve 2.414 votos. O total de votos em Taubaté foi de 171.793. Os votos válidos, ou seja, os que efetivamente contam para eleger um candidato, totalizaram 153.801. Brancos, 10.092 e nulos, 7.473 votos. Foram registradas 71.092 abstenções. Com esses dados, o quociente eleitoral ficou em 8.094 votos, ou seja, a quantidade de votos que os partidos precisavam para eleger uma cadeira. A composição da Câmara de Vereadores ficou da seguinte forma: foram reeleitos Diego Fonseca e Moisés Pirulito, do PL. Também foram reeleitos Bob Rodson Lima Júnior e Alberto Barreto, do PRD. Zelinda Pastora, também do PRD, ocupa a terceira cadeira do partido. Pelo União, Richardson da Padaria e Boanerge foram reeleitos. Já pelo Republicanos, foram reeleitos Vivi da Rádio e Nunes Coelho. O PP também obteve 2 cadeiras, com Bilili de Ângeles e João Henrique Dentinho. Pelo PDT, os representantes são Ariel Katz e Neneca Luiz Henrique. PT, Podemos, PSD, Solidariedade, Novo e PSB conquistaram uma cadeira cada um, com Isaac do Carmo, Gessé Silva, Professor Edson, Douglas Carbone, Nicola Neto e Thalita Cadeirante, respectivamente. A TV Câmara Taubaté realizou a cobertura da apuração dos votos ao vivo a partir das 5 horas da tarde e seguiu com a análise dos resultados até às 8 horas da noite. A transmissão aconteceu comigo e também com o apresentador Miguel Cater, com comentários e análise do professor Moacir Santos. Além da cobertura de Taubaté, nós fizemos o levantamento também das cidades vizinhas, trazendo os principais resultados aqui para a nossa audiência. O destaque ficou com a apuração por amostragem realizada pela TV Câmara Taubaté. A cidade foi subdividida em 6 regiões. Os repórteres e a produção da TV Câmara compareceu a esses locais de votação às 5 horas da tarde para retirar as informações impressas no boletim de urna, que é o documento impresso da urna eletrônica assim que a eleição se encerra. Com esse documento, a TV Câmara realizou o levantamento dos votos por amostragem e exibiu muito rapidamente esses dados na tela da TV.
E esse levantamento se mostrou bastante fiel aos resultados oficiais que foram sendo divulgados pelo Tribunal Superior Eleitoral. Conforme os computadores do TSE foram sendo atualizados, a TV Câmara foi repassando essas informações ao telespectador. Trouxemos também em tempo real as cadeiras conquistadas pelos partidos e quais vereadores haviam sido eleitos. Com 3 horas de transmissão, a TV Câmara segue a sua tradição na cobertura das eleições municipais. Nós agradecemos mais uma vez a sua audiência e também a sua confiança. E agora seguimos com as informações sobre o trânsito, para você que vai utilizar as principais rodovias que cortam a nossa cidade. Floriano Rodrigues Pinheiro, sentido Serra da Mantiqueira, está com pouco movimento e boa visibilidade. Rodovia Oswaldo Cruz, sentido Litoral Norte, não tem relatos de congestionamento, mas está com bastante movimento na chegada a Taubaté, em razão de veículos pesados transitando aí na pista. Essas informações são do DR, que é o Departamento de Estradas e Rodagem. Já a rodovia Presidente Dutra tem 2 pontos de lentidão. O primeiro deles na altura de Eugênio de Melo e o outro no Bosque dos Eucaliptos, ambos em São José dos Campos, e em razão do excesso de veículos na estrada. Nós temos imagens também ao vivo da rodovia Presidente Dutra. Esta é a altura de Caçapava, quilômetro 124. As imagens do quilômetro 110 estão comprometidas na manhã dessa segunda-feira em razão de alguma movimentação na câmera. Então, nós exibimos o quilômetro 124, que é justamente ali a divisa entre Caçapava e Taubaté. Movimento constante, mas bem tranquilo, sem pontos de lentidão ou de congestionamento. Essas imagens e as informações são da CCR Nova Dutra, a empresa que administra a rodovia. E dando sequência aqui na nossa programação, nós estamos somente começando aí a semana. E agora vamos conhecer quais são os eventos que acontecem aqui na Câmara com o estagiário Luiz Martins. Acompanhe os eventos desta semana na Câmara de Taubaté, no plenário ou pela TV. A sessão ordinária acontece na terça-feira, dia 8, a partir das 2 horas da tarde, com a discussão de requerimentos e moções, votação de projetos de lei e a palavra dos vereadores para encerrar os trabalhos. Na quarta-feira, dia 9, a partir das 2 horas da tarde, haverá audiência sobre pessoas em situação de rua. A iniciativa é do vereador João Henrique Dentinho. Além disso, tem muita programação ao vivo na TV Câmara e é possível interagir pelo WhatsApp 12 3625 9525 durante a transmissão. Anota aí, diariamente o Boletim Câmara vai ao ar ao vivo a partir das 9h30 da manhã com Ana Laura Costa. O Mix da TV, com Josivaldo Oliveira, é exibido de segunda a sexta a partir das 2 horas da tarde, exceto terça, quando vai ao ar mais cedo, à 1h30 da tarde. Tem ainda o Conexão Popular com Miguel Cáter, no finalzinho de quarta-feira, às 5 horas. Só um detalhe, em dias de audiência e sessão, pode ser que a programação tenha alguma mudança. Obrigada, Luiz, pelas informações. E você é o nosso convidado para participar das atividades do plenário ou assistir a transmissão ao vivo pela TV Câmara Taubaté, pelo canal 4.2, o Claro TV, canal 4, site, YouTube e Facebook da Câmara de Taubaté. Basta você pesquisar pelo @TVC Taubaté. E eu convido você que nos acompanha a participar aqui conosco. O que você achou do resultado das eleições de ontem? Qual é a sua opinião sobre a composição da Câmara Municipal? O que você espera para esse segundo turno, onde se enfrentam Ortiz Júnior e Sérgio Vitor? Participe conosco pelo nosso WhatsApp. É esse número que aparece aqui na tela para você. DDD 12 3625 9525.
O estado de São Paulo teve o maior número de emplacamentos de veículos 0 km dos últimos 10 anos. O repórter Lucas Levin explica mais sobre esse assunto. O estado de São Paulo registrou novo aumento nos emplacamentos de veículos 0 km realizados pelo Detran. De acordo com os dados mais recentes, entre julho e setembro foram emplacados 303.784 veículos, um avanço de 14% em relação ao mesmo trimestre em 2023. No acumulado do ano, de janeiro a setembro, já foram contabilizados 845.619 primeiros emplacamentos, praticamente igualando ao volume de todo o ano de 2022, que somou 849.458 veículos. Em 9 meses, a marca alcançada neste ano é a maior em 10 anos. Em setembro, o Detran São Paulo recebeu 96.137 solicitações de placas para veículos 0 km, 13% a mais em relação às 84.784 solicitações no mesmo mês de 2023. Obrigada, Lucas, pelas informações. E a título de curiosidade, no dia 30 de setembro foram registrados mais de 6.800 novos veículos, sendo que 525 registros ficaram pendentes e serão incluídos na contagem de outubro. E agora nós vamos para um rápido intervalo. Na volta, nós teremos a entrevista aqui da semana. Hoje nós vamos falar sobre o desenvolvimento do cérebro. E também teremos mais notícias aqui no nosso Boletim Câmara. Não saia daí, nós voltamos em instantes. Olá, dando sequência aqui à nossa programação, hoje nós vamos conversar com a doutora Carolina César, que é médica neurologista, e na entrevista do dia nós vamos falar sobre o desenvolvimento do cérebro. Doutora, seja muito bem-vinda, obrigada por aceitar o nosso convite. Eu que agradeço o convite, Ana Laura. Quando a gente fala em desenvolvimento do cérebro, do que exatamente a gente está falando? Que tipo de desenvolvimento é esse? Bom, na verdade, tem formas diferentes da gente falar sobre desenvolvimento do cérebro. Uma coisa é quando a gente fala em formação, né? Então, assim, o cérebro vai se formando e na criança ele está se conectando, está se formando. Nós tendo ganhos de neurônios e terminações nervosas que a gente chama de sinapse. Ou seja, é o que conecta as informações. Então, quando a gente está na criança, adolescente, isso está se conectando. Como a gente conecta informações, por exemplo, no computador ou digitais, né? Então, a gente está se formando esta rede. A partir dos 25, 30 anos, o que acontece com o nosso cérebro? Não é que a gente não está se desenvolvendo ou não é possível ganhar conhecimento. E sim, a gente já começa a perder neurônio. Então, o nosso cérebro começa a envelhecer muito antes da gente ficar velho. Mas não significa que ele não se desenvolve, que a gente não seja capaz de fazer conexões. Mas não há ganhos, né, assim, de terminações nervosas. Então, quando a gente fala em reserva cognitiva, nosso conhecimento, nosso aprendizado, é muito mais fácil ter isso na infância e na adolescência, de uma forma geral, mas a gente tem todo esse processo ao longo de toda a nossa vida. Então, o idoso é capaz de aprender coisas novas, mas não significa que o cérebro dele está se desenvolvendo, mas ele consegue fazer conexões, terminações nervosas com os neurônios que remanesceram do que ele passou pelo processo de perda. Então, desenvolvimento cerebral significa o processo de amadurecimento, mas não significa que depois de certa idade a gente não pode conectar esses neurônios e aumentar essas redes de sinapses. O nosso cérebro é diferente um do outro? O que eu poderia fazer, por exemplo, é possível para que eu forme mais neurônios, mais terminações até essa fase do amadurecimento? Sim. De uma certa forma, a escolaridade é um grande aliado a essa reserva, então, assim, ao longo de toda a nossa vida, aprender coisas novas é fundamental. Leitura e
qualquer coisa que eu tenha um hábito que preserve esses neurônios, eu estou ajudando. Então, por exemplo, não fumar, não exceder bebida alcoólica, praticar atividade física, ter uma vida social, não social de redes sociais, mas socialmente falando, em contato físico com outras pessoas. Então, tudo isso previne e melhora esse desenvolvimento e essa reserva ao longo da nossa vida. Existe um limite máximo para o desenvolvimento do cérebro? Não, a gente sempre fala assim, nunca é tarde para prevenir. Então, quando a gente fala assim, qual que é o principal problema hoje de saúde e relacionado ao envelhecimento? É o quadro demencial. E a gente sempre fala, nunca é tarde para prevenir, por exemplo, doença de Alzheimer. A gente pode começar em qualquer faixa etária. É claro que se a gente pensar nisso ao longo da vida toda, quando eu sou jovem, eu pratico rotina de atividade física, eu tenho bons hábitos alimentares, eu evito coisas de situação de risco, eu me cuido de doenças crônicas, por exemplo, hipertensão, diabetes. Então, se eu faço isso ao longo da vida inteira, é claro que eu vou envelhecer melhor. Mas nunca é tarde, eu cheguei com 60 anos de idade. A pessoa com 60 anos, ela pode se cuidar melhor e, com isso, ter outros anos de reserva cognitiva, estímulo cognitivo, estímulo cerebral melhor do que pessoas que, mesmo com essa idade, não fizeram nada ainda. A única diferença é que quanto mais tarde você começa a se cuidar, você já teve perda ali do desenvolvimento do seu cérebro, da formação que você tinha de neurônios. Em outras palavras, assim, as perdas, ela faz parte da nossa evolução, né? Então, a partir dos 30, 25, 30 anos, a gente já começa um processo de perda de neurônio. Mas é óbvio que os meus hábitos podem acelerar esta perda ou retardar esta perda. Então, isso a população tem que ficar ciente. Então, se eu quero envelhecer bem, eu tenho que pensar no meu envelhecimento desde os meus 20, 25 anos, seguramente. Então, o envelhecimento é inevitável, mas você pode contribuir para que ele seja mais lento, né? Com certeza, os nossos hábitos ditam tudo. Então, aprendizado, leitura. Então, se eu me formei, terminei o colegial, o colégio, ensino médio, terminei, fiz faculdade... depois posso aprender coisas novas? Sim, a gente é um constante aprendizado e a gente pode aprender coisas novas o tempo todo. E a gente tem que saber que quanto mais eu conecto informações diferentes, mais o meu cérebro se desenvolve. Por exemplo, se a gente faz, eu estou na área de matemática ou na área biológica, se eu fico só naquilo, sem ampliar minha rede de conhecimento, eu posso ser muito inteligente para uma determinada coisa e não ser para outras. Então, a gente precisa ampliar a nossa rede de conhecimento e a gente ampliar nossos hábitos de leituras para outros assuntos, por exemplo. Isso é um bom segredo para um bom desenvolvimento cerebral. Então, para a gente exemplificar o que a senhora está explicando, da capacidade de aprendizado que nunca termina, é por isso que as pessoas dizem que é muito mais fácil as crianças aprenderem novas línguas, novas habilidades. Sim, quanto mais jovem a gente for estimulado, mais facilidade de conexão a gente tem. Mas não significa que depois de uma certa idade eu não sou capaz. Eu tenho só mais facilidade quando eu sou mais jovem. Mas depois eu mantenho, se eu perseverar e insistir naquela ação, eu consigo sim aprender. Talvez não tão rápido quanto uma criança e um adolescente, mas é possível sempre. E o desenvolvimento do cérebro, então, nos primeiros anos de vida ali, ele é muito mais rápido, muito mais acelerado. O que a gente deve esperar enquanto desenvolvimento cerebral nesses primeiros anos de vida? Na verdade, a gente tem que ter um pouco de cautela e a gente se preocupa com essa nova geração que é super estimulada todo o tempo, né, com muitas informações simultâneas. E é óbvio que até para a criança é difícil manter a atenção em determinada atividade, então a gente tem que tentar fazer uma coisa de cada vez, né? Mas de uma forma geral, o que facilita na criança, e eu acho que isso é o exemplo dos pais, né? O que os pais fazem, as crianças vão fazer. E se eu estimulo leitura de uma criança, ela vai ver os pais lendo e vai manter o exemplo. Agora, se eu não faço isso, eu não consigo
fazer o desenvolvimento. Agora, você fala assim, o que eu posso esperar? É uma coisa, você pode esperar qualquer coisa e ter um mundo de conhecimento se você estimular na medida certa, né? Então, assim, a gente também não pode fazer um super estímulo, querer que a pessoa seja uma criança, assim, com super dotada, por exemplo. Eu faço muitas coisas ao mesmo tempo, mas uma coisa de cada vez. E é claro que a gente aprende mais fácil o que a gente gosta. Se eu gostar daquele assunto, eu tenho maior interesse. E por isso que na criança o interessante é a gente diversificar os assuntos até para ela poder selecionar o que ela gosta mais e que rumo ela vai seguir com as suas próprias escolhas, né? Mas ter um cuidado para não também favorecer esses distúrbios de atenção que hoje em dia são bastante comuns por causa dos muitos estímulos. Mas a gente pode esperar, não tem um limite de conhecimento se a gente estimular na medida certa. E a senhora explicou, então, que o cérebro atinge esse auge, né, do amadurecimento por volta de 25, 30 anos. O que isso significa? Significa que é um momento que até os 25, 30 anos a gente tem maior facilidade para o aprendizado de uma forma geral. Então, se a gente estimular, a gente aprende mais rápido. Não que não seja capaz de fazer depois, mas é mais rápido. As conexões são mais rápidas, de uma forma geral. Até porque depois dessa faixa etária a gente começa a perder sinapses. As sinapses são as conexões entre os neurônios. Então a gente começa a perder um pouco desta rede e isso deixa a gente um pouco com uma lentificação de raciocínio, por exemplo. Até um exemplo que é simples no cotidiano, se a gente for lembrar, com 20 anos a gente é capaz de estudar ouvindo música ou com a TV ligada. E depois de uma certa idade você fala, não posso com nenhum barulho, eu tenho que me concentrar naquilo que eu estou fazendo, senão eu perco o fio da meada aqui. Então, isso muda ao longo da vida, mas não significa, a gente chega nesse auge, porque esse auge, o que a gente chama de auge é porque é só mais fácil. Mas não significa que a gente não consiga, depois dos 30, para eu ter a mesma performance, talvez eu precise mais de tempo, mas eu consigo ter. Então, isso significa também que algumas mudanças que a gente tem ao longo da vida podem não ser somente mudanças ali de comportamento, tem a ver também com essa questão do cérebro. Sempre. A gente pensar assim, que não tem como eu ter saúde se o meu cérebro não tiver, porque o cérebro é o centro do meu corpo, né? É ele que comanda todas as minhas funções. E, na verdade, a gente vê hoje as pessoas só se preocupando com a saúde cerebral depois dos 60 anos. Raramente a gente vê alguém preocupado antes dos 60 anos. Então, são hábitos que a gente vai ter que mudar. A gente vai ter que ficar preocupado ao longo da nossa vida toda. Então, tem coisas que a gente dá para fazer em todas as faixas etárias. Então, criança e adolescente se empenhar na escolaridade. Adulto de meia idade, adulto jovem de meia idade tem outras preocupações que a gente tem que ter com a saúde de uma forma geral para eu manter o cérebro saudável. Exemplo, cuidar do meu colesterol ruim, tem que estar o mais baixo possível, controle de pressão, de diabetes, porque isso vai começando a aparecer ao longo da nossa vida. Então, isso são coisas que a gente tem que ter cuidado e pensar, sim, na saúde cerebral em todas as faixas etárias. Existe alguma diferença entre o desenvolvimento do cérebro no homem, na mulher ou alguma outra característica? Na verdade, isso é uma coisa que nós mulheres, a gente se gaba de algumas coisas, mas eu acho que a gente se engana um pouquinho. Porque a mulher, qual que é a facilidade que nós mulheres temos? A gente tem a facilidade de mudar o nosso foco de atenção rapidamente. Então, por exemplo, nós estamos conversando de um assunto, a gente muda para outro, vai para outro e depois a gente volta para o primeiro e uma mulher acompanha a outra tranquilamente. Aí um homem fala assim, do que vocês estão falando agora? Porque o homem não consegue flutuar nessa atenção. Então, o homem consegue mais facilmente numa direção. Esse ir e vir de foco atencional para o homem é mais difícil de uma forma geral. Não é uma regra, mas é muito comum que isso aconteça. E a mulher consegue, assim, dividir o foco de atenção. Não é que a gente consegue fazer bem várias coisas simultâneas, porque o cérebro só registra assim como um computador. Se você não aplicar
clicar na tecla salvar ou não tiver um salvamento automático, o computador não salva o trabalho que você digitou. Agora, o cérebro também não salva se você não prestar atenção. Então, a atenção é fundamental para o nosso aprendizado. E não é que a gente consegue fazer, nós mulheres conseguimos fazer várias coisas simultâneas, é que a gente consegue ir e vir no nosso foco de atenção sustentada, a gente consegue mudar e flutuar entre eles mais facilmente. Aqui também o que ocorre é que a mulher acaba acumulando muitas funções e isso obriga com que ela execute várias funções ao mesmo tempo. Mas então não necessariamente ela está executando perfeitamente ou com 100% da atenção. Se você faz multitarefas simultâneas, algumas você está perdendo, algumas você está deletando ou você não está fazendo bem. Porque é uma coisa de cada vez, é o ideal para o nosso cérebro, porque assim a gente foca, a gente registra. Se eu estou prestando atenção, eu aprendo. Eu não preciso voltar e refazer aquela ação. Porque normalmente, quando a gente faz coisas simultâneas, você fala, eu deixei alguma coisa pendente, ou eu tenho que rever, talvez eu não escrevi direito, ou talvez eu não terminei, ou talvez não guardei aquela coisa no lugar que era para guardar em casa. E aí você tem que voltar e conferir se você fez aquilo direitinho. Então, quantas vezes a gente está, por exemplo, eu estou guardando coisas, objetos em casa, chego e falo assim, nossa, eu guardei? Não lembro de ter guardado, porque você estava fazendo aquilo e você estava pensando em outra coisa. Então, aí você tem que rever onde você guardou. E com relação ao uso de celulares, muita internet, tecnologia, redes sociais, a senhora falou aí do problema da superestimulação quando a gente trata ali das crianças, mas e para nós, o quanto isso é prejudicial? A gente tem... O excesso é sempre prejudicial, né? Até das coisas boas. Então, de uma certa forma, se a gente usar... E hoje a gente usa muito o celular como instrumento de trabalho. Então, você precisa daquilo e você passa, às vezes, muitas horas do seu dia ali. Mas tirando coisas não profissionais e coisas que você não precisa pesquisar, o ideal é você ter um controle de tempo de uso de tela, se você não for um profissional que precise daquilo no seu cotidiano. Então, é necessário que você limite algum tempo, até porque as pessoas hoje perdem muito tempo útil e, às vezes, vendo futilidades. Então, a gente nunca sabe se aquela pessoa está lendo algum artigo que faça, ou fazendo alguma pesquisa que faça, lendo notícia, ou que faça alguma coisa que estimule o cérebro dela a funcionar, ou se, de fato, é só banalidades e futilidades que, enfim, não tem como filtrar isso em quem usa a rede social. Então, talvez um tempo de tela e, principalmente, não usar telas antes de dormir, né? Na hora de deitar. Esse é um grande conselho. E quando a gente fala aí da perda ao longo da vida, que já começa por volta dos 30 anos, existe algum tipo de treinamento, de exercício que possa ser feito especificamente para o cérebro, além da manutenção geral da nossa saúde, como a senhora já explicou? Específico, a gente não precisa ficar preocupado com nada assim, eu vou fazer isso. Mas assim, por exemplo, a gente fazer atividade física com exercícios aeróbios 3 a 4 vezes por semana, eu já estou estimulando o meu cérebro. A atividade física libera no cérebro irisina, por exemplo, que aumenta a conexão entre os neurônios. Então, eu não preciso fazer nada específico voltado, mas eu preciso, de uma forma geral, praticar atividade física, manter hábitos de leitura. E leitura, claro, se eu puder variar os assuntos, porque eu adquirindo vocabulários, conhecimento de palavras diferentes, isso é interessante. E é claro que hoje a gente está num mundo que a gente tem pressa para tudo, né? Então, por exemplo, ali num texto uma palavra que eu não conheço, a pessoa não para procurar no dicionário para ver que palavra que significa aquela. Então, as coisas vão passando batido. Então, talvez a gente tenha calma para a gente fazer as coisas no nosso cotidiano. Mas a atividade física, por exemplo, nos 30 anos é fundamental. 3 a 4 vezes por semana, tanto exercício de força quanto exercício aeróbio. Por isso que eu aumento a conexão entre os neurônios. Doutora, quero agradecer, então, mais uma vez a sua vinda, por todas as explicações, e a gente se encontra numa próxima oportunidade. Muito obrigada pelo convite. Obrigada. Essa foi a entrevista com a doutora Carolina César, que é médica neurologista, falou sobre o desenvolvimento do cérebro.
E ainda falando sobre saúde, uma mulher de 25 anos da China conseguiu reverter o seu diabetes tipo 1 após um transplante de células tronco. A repórter Tânia Vinhas conta mais sobre esse avanço da ciência. O diabetes afeta cerca de 500 milhões de indivíduos no mundo e, de acordo com a Organização Mundial da Saúde, causa a morte de aproximadamente 1,5 milhão de pessoas todos os anos. Mas uma nova descoberta pode mudar o futuro dos tratamentos contra a doença. Uma mulher chinesa de 25 anos conseguiu reverter o seu diabetes tipo 1 após um tratamento com células tronco reprogramadas. Ela sofria com a doença há mais de 10 anos, mas agora começou a produzir a sua própria insulina. Considerado minimamente invasivo, o procedimento usou células tronco da própria jovem e, em menos de 3 meses, seu organismo regulou naturalmente os níveis de açúcar no sangue. O experimento foi realizado pela Universidade de Pequim em junho de 2023 e os cientistas afirmam que ela já conseguiu manter os níveis de insulina normais no corpo por mais de 1 ano, eliminando a necessidade de injeções. Os especialistas apontam que é preciso fazer um acompanhamento por 5 anos para considerá-la de fato curada, já que a jovem fazia uso de imunossupressores devido a um transplante de fígado anterior. Dessa forma, a medicação que afetava o sistema imunológico pode ter influenciado na aceitação das novas células-tronco. Mas um estudo paralelo, também feito na China, transplantou ilhotas de células-tronco produtoras de insulina no fígado de um paciente de 59 anos com diabetes tipo 2. Ele não injeta insulina há 33 meses. De acordo com o relatório do Centro de Ciências da Saúde da Universidade de Pequim, isso pode abrir caminho para o uso mais amplo da terapia celular no tratamento de grandes doenças, representando um dos primeiros casos de sucesso da tecnologia de células-tronco pluripotentes induzidas na cura de uma doença grave e ambiente clínico. Resumindo, é uma ótima notícia para quem tem ou conhece alguém que tem essa temida doença. Volto com vocês aí no estúdio. Obrigada, Tânia. E o Brasil é o 5º país em incidência de diabetes no mundo, com 16 milhões e 800 mil adultos diabéticos, perdendo apenas para a China, Índia, Estados Unidos e Paquistão. A estimativa da incidência da doença em 2030 chega a 21 milhões e meio. Todo o avanço da medicina é bem-vindo. E agora seguimos com as manchetes dos principais jornais da nossa região e do Brasil. Jornal Vale destaca: dos 19 vereadores de Taubaté, 14 foram reeleitos. As novidades para a próxima legislatura são Ariel Katz, do PDT, Isaac do Carmo, do PT, Bilili de Ângeles, do PP, Nicola Neto, do Novo e Zelinda Pastora, do PRD. O G1 traz como manchete, também repercutindo as eleições municipais primeiro turno que aconteceu ontem. Ortiz Júnior, do Republicanos, e Sérgio Vitor, do Novo, vão disputar o segundo turno para prefeito em Taubaté. A confirmação aconteceu por volta das 7h30 da noite, quando 100% das urnas foram apuradas pelo Tribunal Superior Eleitoral. No cenário nacional, a Folha de São Paulo destaca: domingo de eleição tem alta de desinformação sobre as urnas, segundo o projeto de checagem. Dentre as mensagens em circulação, há publicações que questionam o resultado das eleições de 2022, que deram a vitória ao presidente Lula. As mensagens usam termos como falcatrua e fraude. E por fim, o destaque do portal CNN Brasil: valor gasto com apostas não altera endividamento das famílias, mostra pesquisa. De acordo com os cálculos da consultoria, os gastos com as apostas online representam uma fração entre 0,2% e 0,5% do consumo total familiar. O relatório aponta ainda que se as famílias dedicassem 100% do que gastaram nas apostas nos últimos 12 meses para o pagamento de dívidas, o endividamento total das famílias na economia diminuiria menos de 0,5 ponto percentual. Depois de 3 meses de queda, a cesta básica da região teve um leve aumento no mês de setembro. O repórter Lucas Levin traz mais informações.
preço médio da cesta básica no Vale do Paraíba subiu 0,26% em setembro, encerrando um período de 3 meses consecutivos de queda. O valor médio agora é de R$ 2.712,70, um acréscimo de R$ 7,24 em relação a agosto. A cidade com a cesta básica mais cara da região continua sendo Campos do Jordão, onde o preço é de R$ 2.743,43. Em contrapartida, São José dos Campos apresenta a cesta mais barata, custando R$ 2.654,99. A diferença entre as duas cidades é de 3,33%. A pesquisa destaca que a alta nos preços é influenciada por fatores climáticos adversos e a menor oferta de determinados produtos, como as carnes. Apesar do aumento de preços em setembro, a variação acumulada nos últimos 12 meses foi de 1,26%, comparado a um aumento de 4,12% no Índice de Preços ao Consumidor, o IPCA 15, no mesmo período. Isso sugere que a cesta básica está se comportando de maneira relativamente estável em relação à inflação geral. Obrigada, Lucas, pelas informações. E esse levantamento foi feito pelo Núcleo de Pesquisas Econômicos Sociais, que é o NUPES, da Universidade de Taubaté, e coleta esses dados semanalmente em 16 supermercados da nossa região, nas cidades de Caçapava, São José dos Campos, Taubaté e Campos do Jordão. E seguimos o nosso Boletim Câmara com o especial Eleições. Durante todo o processo eleitoral, a TV Câmara esteve ao lado da população, trazendo informações, análises, entrevistas com os candidatos e também o debate, com um modelo inédito que proporcionou um amplo debate de ideias. Durante o dia de votação, nossa equipe esteve nos principais colégios eleitorais da cidade para apurar em tempo real os números dessa eleição e também aqui no estúdio repercutindo os resultados. E agora nós trazemos aqui ao nosso estúdio o jornalista Lincoln Santiago, que é responsável pela assessoria de comunicação aqui da Câmara e vai fazer uma análise desses resultados aí da eleição junto conosco. Lincoln, seja muito bem-vindo, obrigada pela participação. Obrigado, Ana, sempre bom a gente estar aqui conversando, sobre o que acontece na Câmara. Conta um pouquinho pra gente como foi o domingo de eleição, para quem estava trabalhando, para toda a equipe da assessoria, também da TV Câmara, a produção. A gente dividiu a cidade em regiões, cada profissional da TV ali que envolveu os repórteres, envolveu o pessoal da produção, os estagiários nossos, foi designado para uma escola e aí a gente passou a tabular os boletins de urna em tempo real. Então a escola fechava ali a sessão, imprimia aquele boletim de urna, a gente informava numa tabela o resultado da votação de cada candidato e isso era centralizado aqui na TV Câmara. E a partir dessas informações, vocês tinham disponíveis ali a partir das 5 horas, 5h30 mais ou menos, o resultado, uma prévia ali de como estava sendo a votação na cidade toda. Foi um trabalho bastante grande, a escola foi dividida, eu não sei ao certo o número de escolas, mas foi uma equipe bem grande, extensa, dividida aí para os 4 cantos da cidade. E, na verdade, isso trouxe para o nosso telespectador, adiantou ali os resultados, Porque até que o TSE começasse a divulgar nos computadores os resultados oficiais, a gente já tinha uma prévia, o que se mostrou bastante fiel aos resultados que vieram depois, E essa amostragem, ela não trazia a totalidade das urnas, Eram algumas urnas dentro dos locais de votação. Sim, a gente teve a orientação de buscar 4 sessões, por escola, para ter uma dimensão ali estatística de mais ou menos como que ficaria o resultado, Não foi um número preciso, foi um número estimado, a gente trabalha com estatística, mas ali mostrou realmente um quadro bem próximo, do que foi o resultado divulgado pelo TSE às 7h30 da noite, quando saiu o resultado oficial. Lincoln, vamos falar agora um pouquinho sobre a renovação da Câmara Municipal. Nós temos 19 cadeiras e 14 dos atuais vereadores foram reeleitos. O que você traz para a gente de números? Então, Ana, você falou bastante sobre eleições hoje no jornal, desde a abertura do bloco. A gente vai fazer uma leitura um pouco diferente. Eu fiz uns estudos a respeito do quadro de vereadores neste século, desde a eleição de 2000. Então, o que a gente pode analisar hoje
esta eleição tem a segunda menor taxa de renovação desse período que eu analisei, né? Deu 26%, 14 dos 19 vereadores continuam na Câmara. A maior renovação aconteceu na eleição de 2004, quando 8 dos 14 vereadores, na época eram 14 ainda, 8 dos 14 vereadores foram reeleitos, então 57% de renovação, foi o número mais alto dessa série histórica deste século, né, contando a partir do ano 2000. E, corrigindo uma informação, a menor renovação aconteceu em 2008, quando 3 dos 14 vereadores, 3 foram reeleitos. Espera, me perdi um pouco dos dados. 3 não foram reeleitos. Então, a gente teve uma renovação de 3 cadeiras. Isso. Em 2008. Isso. Então, foi a menor renovação da Câmara. A menor renovação da Câmara. E a maior renovação, corrigindo então, foi em 2004, né, com 57% de renovação, quando 8 dos 14 vereadores foram reeleitos. Agora, fazendo um recorte deste ano agora, né, dos vereadores que continuam aqui na Câmara, a gente tem 14 vereadores nessa lista. 5 deles são vereadores que continuam vindo de um primeiro mandato, né, o professor Edson, o Alberto Barreto, o vereador Moisés Pirulito, o vereador Richardson da Padaria e a vereadora Thalita Cadeirante. Outros 5 vereadores, eles vêm de 2 mandatos consecutivos, né, que é o vereador Boanerges, o vereador Gessé, o vereador João Henrique Dentinho, o vereador Rodson Lima Bob e a vereadora Vivi da Rádio. E outros 4 vereadores, eles já tiveram 3 mandatos, então eles estão prosseguindo para um 4º mandato consecutivo, que é o vereador Douglas Carbone, o vereador Diego Fonseca, que foi o vereador mais votado, o vereador Nunes Coelho e o vereador Neneca Luiz Henrique, né? Lembrando que a gente tem aí a volta do vereador Bilili, né? Não é um mandato consecutivo, mas ele já foi vereador em outras ocasiões também. E o que a gente tem de novos nomes aí? Novos nomes, a gente tem o Ariel Katz, desculpa a pronúncia. E ele é um novo nome pra gente, né? Você citou aí do Bilili, ele é um novo nome nessa legislatura, mas nós já conhecemos, já foi vereador em outra ocasião. O Bilili, sim. O Ariel Katz, ele tem um trabalho particular aqui na Câmara. A gente que monitora as redes sociais da Câmara, a gente percebe que ele sempre está aqui acompanhando as sessões ordinárias. Ele sempre, terça-feira, ele posta alguma coisa ali antes da sessão, dizendo que ele está aqui no plenário, na galeria, no caso, da Câmara, acompanhando os trabalhos. Então, você vê já alguma proximidade dele como munícipe aqui interagindo com o trabalho dos vereadores. Quem entra também é o Isaac do Carmo, né, o candidato do PT. Ele já foi candidato a prefeito em outras ocasiões, não me recordo, mas eu acho que ele nunca foi candidato a vereador. O Bilili, que retorna, o Nicola Neto, que é o candidato do Novo, né, um nome novo aqui na Câmara também, que não sei dizer se ele já concorreu a outras eleições. E a Zelinda Pastora, que é a candidata do PRD, que veio junto aí com o Alberto Barreto e o Rodson Lima Bob. Trazendo esses nomes, então, né, Ana, a gente tem aqui que o PRD, ele fez a maior bancada para a próxima legislatura, que vai ser a 19ª legislatura. São 3 nomes. Com 2 nomes, a gente tem o PL, o PDT, o Republicano e o União e o PP, com 2 nomes. E aí tem os partidos que têm um nome só, que é o SD, o PSB, o PSD, o PT, o Podemos e o Novo. Eu vi também que você fez aí um levantamento do número de cadeiras que nós temos aqui na Câmara Municipal com relação à passagem ali dos anos, né? Você citou que em 2004 eram 14 cadeiras aqui na casa, é isso mesmo? Isso. E agora com 19 cadeiras. Há perspectiva desse número aumentar? Existem algumas conversas ainda, mas não existe nada protocolado, não existe nenhum projeto de lei que esteja em tramitação. O presidente deste ano, o vereador Alberto Barreto, ele abriu uma licitação para a construção do anexo da Câmara, vislumbrando a possibilidade de aumento de vereadores. Mas isso ocorre porque há um esgotamento físico
das salas da Câmara, né? Todas já estão ocupadas. Então, se porventura no ano que vem acontecer de ser aprovado um eventual aumento do número de cadeiras, a Câmara não tem estrutura para isso. Então, você teria que construir realmente novas salas ou desabrigar os servidores de alguma forma que, do jeito que funciona hoje, a gente não vê para onde que colocaria esse pessoal. Ana, outra coisa que eu queria conversar com você aqui também, em cima desses estudos que a gente fez, foi a questão da representatividade de mulheres e a representatividade racial aqui na Câmara. Ontem, a ministra Carmen Lúcia, do TSE, ela lamentou que nas prefeituras das capitais não tenha sido eleita nenhuma mulher, né, no primeiro turno, né, ainda tem as questões do segundo turno. E aqui na Câmara, a representatividade de mulheres também ela não é muito expressiva, tá? Considerando, de novo, né, esses estudos do ano 2000 em diante, né, nesse século que a gente está, a gente teve 3 mulheres em 3 legislaturas diferentes e 4 mulheres em outras 3 legislaturas diferentes. Então, se você pensar que é um número de 19 vereadores, você tem ali 3 mulheres ou 4 mulheres, é uma fração muito baixa realmente de representatividade. E com relação à raça, você tem ali um percentual de negros e pardos muito baixo, tá? Eu fui buscar no site do TSE como eles se autodeclaravam, tá? Então, por exemplo, na 18ª e na 15ª legislatura, você tinha um representante negro, e na 17ª legislatura, na 16ª e agora para a legislatura que vai começar no ano que vem, você tem apenas 2 representantes negros. Então, tem aí essa questão também da representatividade aqui dentro da Câmara, né, que é um assunto bastante comentado, até mesmo por uma questão de distribuição de fundo eleitoral. E essa representatividade feminina, ela é baixa, principalmente se considerar que as mulheres são a maioria de eleitoras, né? Hoje somos 52% no Brasil e, se considerar Taubaté, esse número se mantém de 52%. Com relação à diplomação, também a posse aí desses vereadores eleitos, quando que vai ocorrer? A diplomação é um evento que o juiz eleitoral, ele confere o diploma para o eleito, né, dizendo que ele está apto para exercer a função de vereador ou de prefeito. Existe uma cerimônia que acontece isso pelo cartório eleitoral, né? Algumas vezes aconteceu aqui na Câmara. Na última eleição, por conta da pandemia, ela foi feita de forma virtual, mas a expectativa é que realmente esse ano aconteça aquela formalidade de praxe, né? De repente até mesmo seja usado o plenário para esse evento. O prazo limite no site do TSE é 19 de dezembro. Então, a gente ainda tem a perspectiva de ter esse evento, que é o que certifica que aquela pessoa recebeu a votação e está apta para assumir o mandato. E depois disso, a gente tem a cerimônia de posse, que acontece no dia 1º de janeiro. Todos os vereadores diplomados pela Justiça Eleitoral, o prefeito e o vice diplomado pela Justiça Eleitoral, eles passam por essa cerimônia aqui na Câmara, eles assinam um termo de posse, entregam uma declaração de bens e, a partir daí, eles começam efetivamente a exercer o mandato ali como representante. E Lincoln, eu quero saber aqui a sua opinião, de que forma você analisa a participação dos estagiários da Câmara de Taubaté nesse processo todo, né? Nós recebemos aqui várias mensagens, pessoas interessadas, estudantes, adolescentes, jovens, perguntando como é o processo seletivo, de que forma são contratados esses estagiários. Então, eu queria que você explicasse para a gente de que forma eles foram incluídos em toda essa cobertura eleitoral, que não terminou, ainda continua até o dia 27 de outubro, e como você avalia esse ganho, né, para esse cidadão enquanto profissional também, na chegada dele ao mercado de trabalho. Todo início de ano a gente tem uma reunião com os estagiários, né, a gente apresenta ali os trabalhos que vão ter que ser feitos, e em ano eleitoral a gente dá esse plus para eles, né, olha, vocês vão ter uma oportunidade muito bacana este ano, né, vocês vão poder acompanhar a eleição, toda a questão do debate que acontece aqui na TV Câmara, a apuração dos votos, é um evento que acontece a cada 4 anos, então, assim, realmente é uma oportunidade única para os estudantes. Eles já puderam estar aqui no dia
do debate da TV Câmara, ajudando na organização do evento, fazendo fotos, acompanhando ali as equipes de jornalismo e a equipe da assessoria dos candidatos. E ontem eles foram para as ruas também fazer esse trabalho de tabulação para a TV Câmara. Fizeram alguns vídeos também, alguma produção audiovisual em relação às escolas em que eles visitaram. Eles ficam bastante contentes com esse tipo de trabalho, saem um pouco da rotina deles e eu diria, o jornalismo na prática, né, na raça ali, estar em campo. A satisfação deles é grande e a gente nota isso no dia seguinte, que eles voltam bastante eufóricos ali com tudo o que eles fizeram. Então, realmente vale a pena dentro desse conceito de estágio. Bem motivados, né, para continuar também. E para quem está perguntando para a gente do processo seletivo, o que a gente pode passar já de informação? Eu sei que você fica sempre ligado aí nessas datas, porque essa divulgação é feita no site da Câmara, também no Boletim Legislativo, que inclusive tem edições aí semanais. Já tem aí expectativa de data, de vagas para o ano que vem? O processo seletivo para estágio ele é feito pelo CIEE. É uma análise de currículo e, dependendo do curso, você tem uma prova que você faz. A gente não abriu a data ainda. Normalmente acontece no mês de novembro e logo deve estar sendo divulgado pelas redes sociais da Câmara, no site da Câmara, provavelmente aqui também na TV, a data da abertura desse processo legislativo. Normalmente a Câmara ela contrata estagiários não só de jornalismo, mas também de direito, de administração, estagiários de nível de ensino técnico, ensino médio. Mas a data realmente precisa acompanhar aí para saber quando que vai ser aberto esse processo e ficar ligado nas redes da Câmara. Lincoln, quero agradecer, então, mais uma vez a sua vinda e também parabenizar não somente o Lincoln, mas toda a nossa equipe pelo trabalho que foi realizado, porque aquele levantamento prévio, a apuração por amostragem que você acompanhou aqui na TV Câmara, só foi realizada graças ao trabalho de todo mundo, de toda a equipe que estava na rua coletando esses dados e que eram dados reais, porque saíam ali do boletim de urna, conforme as urnas eletrônicas iam sendo encerradas, né, finalizadas a votação em cada uma delas. Então, agradecer por todo o empenho, por todo o trabalho que foi realizado, mas como eu disse, o trabalho continua até o dia 27 de outubro, a gente segue fazendo aí essa cobertura das eleições. Obrigada, e se você tiver mais alguma aí consideração a fazer a respeito do seu levantamento, fique à vontade. Você agradeceu a gente e a gente agradece você também, ao Miguel, toda a equipe da TV, pelo trabalho aí feito durante toda a apuração dos votos de ontem. Até a próxima, de parabéns. Então. Até a próxima. Obrigada. E agora a gente segue com a previsão do tempo. As informações são do nosso estagiário Murilo Henrique. Segunda-feira, Taubaté vai ter um dia de sol com algumas nuvens. A possibilidade de chuva é de 25%. As temperaturas podem variar entre 16 e 30 graus. Os ventos podem chegar a 6 km por hora e a umidade do ar a 43%. A qualidade do ar satisfatória e o índice de raios UV é extremo. O sol se põe às 6h03 da tarde. As informações são da Clima Tempo Meteorologia. Obrigada pelas informações, Murilo. E como ele falou, a umidade do ar hoje fica satisfatória, com aproximadamente 50% no horário mais seco do dia, que é registrado aí por volta das 2 horas da tarde. E a semana vai ser um misto aí de temperaturas, viu? Com aumento nos termômetros hoje e amanhã, mas com previsão de reviravolta a partir de quarta-feira. Então a gente continua acompanhando e trazendo essas informações atualizadas para você. E um levantamento inédito do MAP Biomas mostrou que a abertura de áreas de pastagem foi a principal causa do desmatamento da Amazônia entre 1985 e 2023. A repórter Tânia Vinhas volta ao nosso boletim agora para explicar melhor esses dados. Imagens de satélite analisadas pela rede MAP Biomas mostram que, de 1985 a 2023, a área de pastagem na região cresceu mais de 363%, passando de 12,7 milhões de hectares para 59 milhões.
Isso representa uma expansão de 46,3 milhões de hectares em menos de 4 décadas. Em 2023, os pastos ocupavam 14% da Amazônia. Segundo o monitoramento, na região conhecida como a Macro, um trecho que abrange 45 milhões de hectares no Amazonas, Acre e Rondônia, o crescimento foi ainda mais expressivo. Ali, a área de pastagem se expandiu 11 vezes, resultando na perda de quase toda a vegetação nativa. O levantamento aponta ainda que, nesse período, mais de 90% das áreas desmatadas na Amazônia tiveram como primeiro uso a pastagem. A agricultura também foi responsável por parte do desmatamento, com um pico em 2004, quando 147 mil hectares foram derrubados diretamente para esse fim, embora esse número tenha caído consideravelmente nos anos seguintes. Já entre 1987 e 2020, o monitoramento revelou que 77% das áreas desmatadas se mantiveram como pastagem, enquanto 12% começaram como pasto, mas estavam em processo de regeneração até 2020. Ainda segundo o levantamento, a área agrícola na Amazônia cresceu 47 vezes no mesmo período, impulsionada principalmente pela soja, que ocupava 80,5% das lavouras temporárias em 2023. Um número positivo é que a silvicultura, que é o cultivo de florestas, também teve um aumento expressivo, com a área plantada saltando de 3.200 hectares em 1985 para 360 mil hectares em 2023. Volto com vocês aí no estúdio. Obrigada, Tânia. E segundo Luiz Oliveira, que é pesquisador do MAP Biomas, o estudo também apontou uma tendência de redução das áreas úmidas na Amazônia, o que já pode ser aí um forte indício de mudanças climáticas no bioma. E eu tenho uma pergunta. Você ainda compra azeite importado? Então saiba que entre os melhores azeites do mundo, 11 marcas são brasileiras. 2 marcas brasileiras conquistaram a mesma nota e estão entre os melhores azeites do país pelo ranking Flosoli 2025. A gaúcha Prosperato e a paulista Sabiá conquistaram 97 de 100 pontos. A pesquisa analisou a produção de 56 países e 500 fabricantes. A liderança no ranking segue com a Itália e com a Espanha. O Rio Grande do Sul foi o estado com mais empresas premiadas. Foram 6 no total. Em seguida, vem São Paulo na segunda posição, com 4. E Minas Gerais tem uma produtora no ranking. Entre os azeites nota 100, Espanha e Itália lideram com 3 e 5 marcas, respectivamente. Os países com longa tradição de produção de azeite aparecem com destaque, como Portugal, Grécia e Turquia. Vamos, então, prestigiar aí os nossos produtos e os nossos produtores brasileiros, fortalecendo a nossa economia e também o mercado interno. E, claro, consumindo excelentes azeites. E assim nós encerramos o nosso Boletim Câmara de hoje. Essa foi a edição ao vivo dessa segunda-feira, dia 7 de outubro. Eu retorno amanhã com mais notícias para você aqui na TV Câmara Taubaté. Tenham todos um excelente dia, uma ótima semana e até mais.